Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Rafinha, este é mais um vídeo do dia. Não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de dar aquele joinha. Vamos falar do episódio de ontem, da Casa do Dragão, que não foi lá aquelas coisas de episódio, mas foi um pouquinho melhor do episódio passado. Vamos lá. A escolha dos dragões por seus montadores é um conceito fascinante e que remonta à antiga Valíria, onde apenas 40 famílias selecionadas tinham o privilégio de montar dragões. Esse privilégio era mantido através de casamento entre irmãos para preservar a pureza do sangue do dragão. Em House of Dragon, vemos que essa tradição ainda é valorizada, desafiada pela figura de Adam Valyrian, um bastardo que consegue domar o dragão Fumaria. Este evento levanta questões sobre a pureza da linhagem e o papel da magia no sangue da série. A escolha de Adam sugere que a conexão entre dragões e montadores pode ser mais complexa do que a simples linhagem, possivelmente envolvendo fatores como coragem, caráter ou destino. E faz todo sentido isso dentro da lore, onde os dragões, como vocês tanto ficam falando pra mim, são seres mágicos, né, por causa daquela polêmica do ovo. Mas a gente também sabe que a casa Targaryen, ela teve bastante cruzamento, né, se podemos dizer isso, né, com a casa Velaryon. É bem possível. E também a gente não sabe sobre a mãe do Adam Velaryon se ela também não tinha sangue Targaryen. É bem possível que tivesse, e isso ajuda com certeza a ele ser um montador de dragão, que a gente provavelmente vai ver no próximo episódio. Não precisa nem falar, né, que o montador de dragão tinha que ser um homem negro, né, cara? Afinal de contas, diversidade matters, né? Agora vamos falar da Rhaenyra, né? A Rhaenyra Targaryen assume um papel de liderança ativa, mostrando suas habilidades em reunir vassalos e formar alianças. A série, né, ela tá ilustrando a importância da comunicação e do comando estratégico em tempos de guerra. Rhaenyra envia corvos de Pedra do Dragão, um ato que simboliza não apenas a convocação de apoio, mas também uma demonstração de seu poder e autoridade. Sua estratégia de buscar alianças com casas poderosas reflete uma compreensão da necessidade de uma base de apoio forte para sustentar sua reivindicação ao trono. A Rhaenyra, ela tá no momento chave aí. Ela passou 6 episódios sem fazer nada, absolutamente nada na série, né, sendo fraca, tomando pinote do conselho, mas acho que agora ela começou a perceber que ela precisa tomar atitudes, e mesmo porque ela tá perdendo muito na questão do exército. Basicamente ela não tem exército, ela tem os dragões, enquanto Porto Real tá avançando cada vez mais. O Jason Lannister, ele aparece nesse episódio, e ele lidera um exército de 15 mil homens, mostrando aquela capacidade militar e determinação dos Lannisters. Todo mundo sabe que os Lannisters sempre apoiam o lado vencedor, né? Quer dizer, nem sempre, né? Como a gente vai ver aí, mas enfim, não sei como é que vai se desenrolar, né, a série, mas enfim. O movimento estratégico destaca a importância das alianças militares na luta pelo poder em Westeros. O Jason é um líder calculista, né, disposto a mobilizar um grande número de tropas para garantir a vitória. A marcha para o Dente Dourado é um exemplo de estratégia militar que visa não apenas a vitória em batalhas individuais, mas também o controle de territórios críticos, tá? Não vou fingir pra vocês que eu me lembro dessa parte, entendo essa parte porque não entendo e não me lembro, mas enfim, de qualquer maneira, foi interessante ver um Lannister sendo um Lannister, não aquele Lannister que tá no conselho lá do rei, que é um bosta, né? Vamos combinar. Vamos falar da Campina, né? A revolta na casa dos Bisbury contra os Hightower é um exemplo de como ações de pequeno conselho podem ter repercussões duradouras. O assassinato do Lord Bisbury pelo Criston Cole incita a revolta, mostrando que a política da corte tem um impacto profundo nas relações entre as casas nobres. A série destaca como as decisões tomadas no conselho podem desencadear conflitos de lealdade, afetando tanto os nobres quanto os plebeus. A guerra na Campina e as complexas alianças e rivalidades de Westeros existem, onde a lealdade é frequentemente testada pelas ações dos seus líderes. Então, o nosso velho Hightower tá com um problema lá na Campina e por isso não tá podendo voltar para ser a mão do nosso príncipe regente, né? Então, ele tá com um problemaço lá desde que o Criston Cole matou o Lorde deles. É o que dá, né, cara? Ser implacável tem essas coisas, né? A Lady Misery manipula a fome e a raiva do povo para minar apoio aos verdes, né? Sua capacidade de incitar revolta através da disseminação de informações mostra entendimento profundo das necessidades e frustrações do povo. Bom, personagem muito bom, tenho gostado muito dela. Tem pouco a oferecer pela localização geográfica dela, e acho que isso tá atrapalhando bastante, né? Mas, de qualquer maneira, acho que aquela jogada ali da questão de você fazer a população se voltar contra os nobres é muito legal, faz muito sentido, ainda mais por causa do bloqueio ali na goela, né? Mas tem um quezinho aí de Revolução Francesa, assim, né, cara? O roteirista com certeza tava pensando nisso, todo contente, né? A gente sabe muito bem, quando a gente vê a escrita dos caras, a gente conhece bem os caras. Mas, de qualquer maneira, foi uma coisa legal, eu acho interessante. Não li no livro, talvez não tenha no livro isso, ou tenha no livro, então não sei. Mas eu achei bem interessante, porque de fato é uma coisa que poderia muito bem acontecer, né? Bom, Alicent, né, enfrenta desafios internos no Conselho Verde, com Aemond afastando as reuniões. Essa dinâmica destaca as tensões internas e as lutas pelo poder dentro do próprio grupo. A Alicent não consegue ter uma relação
relação boa com seus filhos. Infelizmente, pra ela, os filhos a veem com apenas um útero, né? Eles não têm uma relação de mãe e filho com eles. E talvez isso não seja nem só por eles serem Targaryen, mas também pelo fato dela mesma não ter uma relação de filha e pai com o Hightower. O cara é muito frio, talvez não tenha ensinado pra ela essas coisas de relação de pai e filho, né? Isso é muito comum, viu? Acontece bastante. Muitos filhos, muitas crianças são criadas sem amor pelos pais, porque os pais não tiveram amor também dos seus próprios pais. Infelizmente é uma coisa que vai passando de geração em geração, muito triste isso. E realmente, nesse sentido, ela não consegue ter influência nenhuma sobre os seus filhos, né? Ela fica perdida, passeando pelo palácio, lá indo na igreja dos Sete, lá e pra cá. A única que ela consegue cooptar um pouco é a filha dela, porque a filha dela é autista, né? Bom, vamos falar do Daemon. Ele tá atormentado pela visão do passado, refletindo sua culpa e busca por redenção. As visões de Daemon são uma ferramenta narrativa que aprofunda sua complexidade emocional. O Daemon, ele tá com muito remorso pela questão dele não ter apoiado o irmão dele, o rei Viserys, quando ele perdeu a esposa. Ele foi pro bordel, ficou se embebedando, chamando de herdeiro por um dia, e o irmão dele não perdoou isso, até por isso que o irmão dele colocou a Rhaenyra como a sucessora. Tudo poderia ter sido evitado se o Daemon não fosse esse cara impulsivo, esse cara perverso, né, e tivesse estado ao lado do irmão dele, tendo apoiado o irmão dele. Com certeza o irmão dele teria colocado ele como herdeiro e tudo isso teria sido evitado. Você vê como algumas atitudes da nossa vida acabam refletindo durante a nossa vida inteira. A Rhaenyra procura entre as famílias nobres aqueles com sangue Targaryen para montar dragões. A Rhaenyra começa a chamar alguns descendentes de Targaryens, né, por causa de que é a mistura das casas nobres, né, o pessoal transando muito, né. E aí aparece o Stephen Darkling e ele tenta montar um dragão lá, acho que é Fumaria, ou Fumaria, não sei como eu falo o nome do dragão, e vira churrasquinho, né. Eu achei interessante que a Ordem dos Guardiões dos Dragões, eles são guerreiros mesmo, né? E eles têm um protocolo caso o dragão taque fogo neles, que é uma faca própria para eles cometerem suicídio, né? Cortando a garganta ali. Você vê que a faca é curva, tem uma parada meio muçulmana, assim, até no design da faca. E até no vestimenta deles, né? Parece uma coisa meio oriental. E ele corta a garganta enquanto tá pegando fogo para morrer rápido e não ficar sofrendo, sendo morto ou queimado, né, cara? É muito legal essa Ordem dos Dragões aí, Guardiões dos Dragões. Acho até que poderia ter um spin-off disso, viu? Principalmente porque eles estão em contato com os segredos de Valíria. Eles guardam, né, as canções, vi que eles cantam aquela canção valiriana pro dragão se acalmar e tal. Eu acho interessante isso aí, poderia ter um spin-off só sobre a Ordem dos Guardiões dos Dragões, né? Eu achei muito legal, acho que valeria a pena, principalmente pra gente falar mais de misticismo. Eu acho que teria que ter uma série que explorasse mais a parte mágica de Westeros, de Valíria, principalmente. Eu acho que falta isso um pouco. Minha opinião, né, claro. Se não me engano, eles são 77 guerreiros, né? Pra gente saber como é que aconteceu isso, a Aérea, ela voou no Valyrian, né, o grande dragão que veio com o Aegon, o Conquistador, e ela voou lá pras terras de Valíria e tal, voltou toda fodida, arrebentada, ela veio cheio de doença, aquela doença da pedra, ela veio também com os vermes, sei lá o que aconteceu. Pessoal, eu não li essa parte do livro também, porque não li o livro, infelizmente. Um erro meu. Mas ela voltou pra Porto Real toda arrebentada, morreu logo depois, e depois disso que eles criaram a Ordem dos 77 Guerreiros, né. Foi um episódio que eu acho que valeu a pena, tá, perto dos outros episódios, mas ainda uma temporada jogada fora. Muito potencial, tá? Mas a escrita, infelizmente, não colaborou com ninguém. A gente ficou, né, esperando um ápice de alguma coisa, e o máximo que a gente teve foi a luta dos dragões no quarto episódio. E aí, cara, não dá pra gente se prender só a efeito especial e a lutinha, né? Game of Thrones, House of Dragon, não é feito de lutinha, ele é feito de intriga política, de pessoas tentando o poder a qualquer custo. E pra isso você precisa ter uma escrita inteligente, né? Você precisa ter uma escrita que instigue o telespectador, né? Esse negócio, cara, eles continuam insistindo nessa porra do conflito de sexos, né, cara? É muito chato isso. E assim, por que é muito chato? Porque eles não conseguem nem fazer direito. Então eles precisam, como eu já cansei de falar pra vocês, diminuir o papel masculino. Os lords da Rhaenyra são os idiotas eles, né? E pra que a Rhaenyra cresça. E não precisava disso, tá? Não precisa. Você pode fazer homens inteligentes, pessoas sagazes. Porra, até o Pé Torto lá, até o Pé Torto ficou burro nessa temporada, cara. Você tá de brincadeira. O cara que era maligno, conseguiu espaço na corte, veio, né, lá de baixo e tal. Aí nessa temporada só tomando pinote. Não, pelo amor de Deus, cara. Nisso ele foi falar com o Aegon tudo arregaçado, todo cagado do fogo, se fudeu. E aí ele foi lá e até abriu o coração com o cara, né? Falou sobre sua deficiência e como as pessoas têm preconceito e tal com ele. Achei interessante essa parte. Eu acho que ele criou um bom de correia ali, muito forte. Não sei como é que vai seguir daqui pra frente, né? Você provavelmente que leu o livro sabe, talvez seja útil aí pra nós que o Pé Torto. Eu não lembro o nome do cara, mas é o cara que anda de bengalinha.
beleza? Então é isso, esse foi o episódio 6 de House of Dragon. Eu achei um episódio muito mais razoável que o último. Eles vão logo aí rumando pro final da temporada, né? Acho que tem mais 2 episódios só. Vamos ver o que vai acontecer aí. Agora, muito ruim a temporada, precisa rever esse texto urgentemente. Infelizmente, a gente sabe que o texto em produção está sendo feito agora, provavelmente da terceira temporada, e com o contexto político dos Estados Unidos, qualquer coisa que esteja sendo produzida neste ambiente político que nós temos agora vai ficar uma merda, né? Então, infelizmente, não tem muitas esperanças pra terceira temporada, né? É isso, rapaziada. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. A gente volta logo mais com mais um OK. Tchau, tchau.